No bloco anterior, falamos sobre o avanço do Zika vírus transmitido pelo mesmo mosquito da dengue. Então, vamos ao vivo até São José, onde está Otávio Baldin, que traz mais detalhes. Boa tarde, Baldin. Boa tarde, Anda, para você, pessoal de casa que acompanha o Band Cidade. Nenhuma dessas 6 pessoas, esses 6 casos confirmados aqui em São José dos Campos, em nenhum desses casos as pacientes estavam grávidas. A associação do Zika vírus com as gestantes é com relação à microcefalia, que é a má formação do crânio. Por isso aumenta a preocupação, principalmente com as gestantes. Sobre isso a gente vai conversar com a Cristina Alvarenga, que é coordenadora interina da Vigilância Epidemiológica aqui de São José dos Campos. Cristina, esses 6 casos foram confirmados já há algum tempo, mas há a possibilidade, isso sinaliza que o vírus esteja aqui na região? Boa tarde, Cristina. Boa tarde, senhores ouvintes. Ainda não. Mas o que a gente fez? Esses casos foram no começo do ano, não são 6 casos confirmados. Lembrando que esses casos, as pessoas viajaram para o Nordeste, fizemos a sorologia e deu Zika confirmado em São José dos Campos. Isso não impede que a gente continua com uma preocupação com dengue, com chikungunya e com o Zika. Por quê? Porque o mosquito transmissor é o mesmo e ele pode contaminar contra essas duas doenças. Então, quando você tem um caso suspeito, a gente trabalha a pessoa e trabalha a residência dessa pessoa também. Agora, com relação a esses exames, né, que dão a confirmação do Zika vírus, ainda é muito recente tudo isso que está acontecendo. A Secretaria Estadual de Saúde está tendo uma certa dificuldade, Cristina, até para o desenvolvimento desses exames, para a liberação desses exames, que são exames muito caros, né? São caros, então. A gente está sinalizando, está esperando uma resposta da Secretaria em quais situações a gente vai estar fazendo. Nesses outros que a gente teve, foram 2 casos confirmados por laboratório e esses outros 4 a gente confirmou clínico epidemiológico, ou seja, eles tinham toda uma clínica e foram para uma região de risco. Então, deu para fechar como Zika. A gente falou do caso das gestantes, né, que é um grupo que está levantando muita preocupação porque está causando a microcefalia, associando, né, o Zika vírus com a microcefalia no bebê. Agora, num adulto, numa outra pessoa, mulher que não esteja gestante, qual a preocupação do desenvolvimento desse vírus? Pode levar à morte como a dengue? A gente tem relato na literatura de 3 óbitos, um em criança. Então, você não tem... É uma doença recente. Os especialistas estão estudando ela agora. É muito nova. O que a gente faz? A gente realmente pede orientação, e uma coisa que eu sempre reforço é a questão da eliminação dos criadouros. A gente só vai combater esse mosquito se a gente conseguir eliminar o criadouro. Eu tenho que olhar minha casa pelo menos 2 vezes na semana, você, o pessoal do estúdio, as pessoas que estão nos ouvindo. É só essa maneira, é combate ao criadouro, que a gente consegue eliminar a doença. E agora a gente está falando de um mosquito que é causador de 3 doenças, né? Isso nos preocupa muito, né? Lembrando que a gente também teve 2 casos de chikungunya aqui confirmados, importados, também já foi trabalhado, não tem risco, mas assim, as pessoas viajam o tempo todo, né? Então, o uso do repelente é importante. O que a gente orienta? O uso na gestante, né? A gente suspeita. Usar roupa de manga comprida e, mesmo assim, usar um repelente por cima da roupa. Uma prevenção um pouco maior. O uso do repelente é super importante no combate da doença e, principalmente, a eliminação do criadouro. Se tiver larva em casa, limpar aquele potinho, jogar, você encontra em caixa d'água, você encontra em potes de planta. Então, o risco é grande. Agora, quais ações São José dos Campos vai estar promovendo a partir de agora com os casos da doença? A gente continua com as mesmas ações, que a gente continua com casos de dengue ainda. A gente tem ainda casos de dengue confirmados e as ações são assim. O caso é notificado como suspeito, a gente já trabalha a casa daquele indivíduo. Se a gente tiver um caso confirmado, os nossos ACS, ou ACE, né, que são os agentes de saúde, agentes de endemia, 15 dias após vão fazer uma vistoria, faz uma varredura em 100 metros para ver casa a casa se teve algum caso secundário que a gente está deixando de ver. Então, a gente faz a primeira notificação primária, vai atrás dos casos secundários, faz essa mobilização, cria essas brigadas de combate à dengue, que é super importante. Cristina, obrigado pelas informações e o combate à dengue aí não pode parar. Janda, a gente volta com você aí no estúdio. Muito obrigada, Baldinha. É isso mesmo, a participação é de todos, responsabilidade nossa. E por falar em responsabilidade em relação à dengue, a previsão, né, do dia é de que é muito calor hoje e a entrada de uma brisa marítima na região favorece o retorno da chuva, por isso esse combate aí deve ser reforçado. Vamos ver a previsão do tempo.
Na Serra da Mantiqueira faz calor de 33 graus em Monteiro Lobato. Já em Campos do Jordão, máxima de 25. No Vale do Paraíba, a temperatura também fica elevada. 32 em Santa Branca, 31 em Taubaté e 33 graus em Lavrinhas. No litoral norte, pancadas de chuva estão previstas. Em Ilhabela faz 30 graus, em Ubatuba, 32. Os próximos dias em Cunha serão de nebulosidade e pancadas de chuva. Há curtos períodos de sol. Na quinta e sexta-feira, os termômetros marcam 22 graus. O clima vai esquentar em São Sebastião, apesar da instabilidade. Amanhã a máxima salta para 34 graus. A seguir, a ceia de Natal está mais cara neste ano. Você vai saber quais produtos tiveram aumento nos preços daqui a pouco. Agora, 1h08.